a expectativa, que também não sei o que é que quer dizer. Também não sabe, mas não, é que a partir de agora, hoje na Índia, o João Paulo sabe sempre mais coisas que nós, porque é um homem que vive em muitos sítios. O João Paulo vai daqui para um cidadão do mundo. Exatamente, do mundo, de todos os mundos e de todos os universos. E então, não sei se sabe, mas a partir de hoje, então, na Índia, aconteceram hoje duas coisas importantes. Na Índia, para já foi a descriminalização. Portanto, da homossexualidade, portanto, que era um problema muito complicado socialmente. Era considerado crime? Era considerado crime, portanto, a despenalização portanto, é um avanço tremendo. Porque, é um grande avanço. É um país imenso onde havia muitos problemas relacionados com estas matérias e, portanto, hoje é um dia muito importante. E depois também, nas liberdades todas, não só na que tem a ver com o bicho humano, mas também com o bicho passarinho. Então, os passarinhos agora também não podem estar em gaiolas na Índia. Não resolvem outros problemas, como a questão das violações e essas coisas que todas as semanas temos essas notícias. É um país de uma violência tremenda a esse nível. Exatamente. Bom, mas agora vamos falar passo a passo. de passo a passo, exatamente. Vamos hoje... quem quiser lá em casa pode-se manifestar, é o 214245653 e não digam que nunca vos aconteceu, porque eu não acredito. 214245653. E de que é que eu estou a falar? A convivência entre filhos e a sua movimentação dentro da casa, de família e a intimidade de um casal que às vezes fica muito ameaçada por isto, não é? Exatamente. Concordamos todos nisto? Fica Concordamos ou não? Condiciona todos ou não? nisso. Condiciona, obviamente, havendo mais... quando há um casal, pronto, as coisas estão pacíficas, são só os dois, enfim. A partir do momento em que surgem filhos, tem que se gerir também as questões da presença desse filho em circunstâncias que ele pode não entender, não é? Exatamente. O problema é esse, Júlia, exatamente a maneira como a criança vai ler, ou seja, vai perceber aquilo que se está a acontecer. Por um lado, eu também vejo as coisas desta maneira. Acho que nenhum pai se sente muito à vontade estar a ter relações. Como é óbvio, eu acho que não. Eu acho que não, não é? Obviamente. Não, mas uma coisa é isso, outra coisa é as crianças de repente pensamos que eles estão a dormir a sesta, ou pensamos que eles já adormeceram e, portanto, o casal pode estar mais à vontade e, de repente, ele irrompe ou ela irrompe pelo quarto e descobrem os pais numa situação que não entendem. Que não entendem. Exatamente. Eu estava a dizer isto porquê? Porque, por exemplo, crianças muito pequeninas, até aos 6 meses, imagino, pronto, por isso, estarem ali ao lado... E não pronto, não entendem ainda, não entendem no sentido não se apercebem, digamos assim. Mas a partir de uma certa idade, ali de 1 ano e pouco, 2 anos, já há a noção de qualquer coisa se passa. E o qualquer coisa que eles não sabem o que é, não é? E que pode ser confundido, é o que acontece com uma agressão. Como alguma movimentação física, não é? Exatamente. Para além disso, até mais tarde, vamos lá ver, não sei se concordam comigo, mas é muito difícil nós imaginarmos a sexualidade dos nossos pais. É uma coisa Os horrível. nossos pais são assexuados. Completamente, mas há uma vez os meus pais... Nunca. Eu nem sei como é que apareceu. Exatamente, nós nem sabemos como é que nascemos, não é? Espontaneamente. Não, vi numa... Como é que se chamava aquela farinha? A farinha a paro. Eu vi num pacote a farinha a paro e tu também. Exatamente. E eu também, quer dizer, eu não consigo imaginar os nossos pais, jamais, não é? Agora, constatarmos que isso existe e, para além disso, nós assistimos, fomos interromper aquele momento de intimidade, é muitíssimo complicado. Por isso, os pais devem, de facto, ter alguns cuidados, não só por eles próprios, mas também pela criança. Ou seja, para já, as crianças desde cedo, e nós já falámos aqui nisso e vamos voltar de facto a esse tema que é importante, desde os 6 meses para aí devem dormir nos seus quartinhos. Pronto. A partir daí, salvo exceções de estarem doentes, etc., nós sabemos, toda a regra tem exceção. Depois, a partir daí já existe uma separação em que eles vão percebendo que aquele é o espaço dos pais, onde há a intimidade dos pais. A intimidade eles ainda não entendem o que é que se passa ali, mas pouco a pouco vão percebendo. Depois os pais terem o cuidado de facto, fechar a porta. Fechar a porta, ser cauteloso numa série de movimentações. Chega à meia da noite, o que é que a gente manda fazer? Cama.
à sua caminho. Exatamente, exatamente. Há pais que dizem assim, eu nem noto que ele está na minha cama e de manhã quando acordo é que... Isso não é problema, porque eu tenho uma sugestão para lhes dar, é colocar um espanta-espíritos na porta, que faz tlim, 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 quando alguém entra. Ou o Ok? tal passarinho que eu falava há bocadinho. Ou tal, que À nós porta- ainda não sabemos o que é. Não, Mas pronto, mas imagina, pronto, de facto, haver ali uma maneira qualquer de perceberem que a criança entrou, não é? Estar ali uns momentinhos, dar-lhe um beijinho, etc. E carregá-lo de novo para... Teresa, e quando eles realmente surpreendem os pais num momento de intimidade, digamos, avançada, ou seja, que há alguma agitação, não é? E eles não entendem, o que é que se diz? O que é que se diz? Depende da idade, não é, Júlia? Imagine, 3, 4 anos estás a matar a minha mãe, ou não, estás... o pai está a brincar com a mãe. Não, mas porque eles não vão entender mais do que isso. Mas também há muitas crianças que já sabem muito mais do que nós imaginamos, porque já viram em filme. Há dias diziam-me, por exemplo, o facto dos pais tomarem banho ou não com as crianças. Se não tomarem banho com as crianças não terão a oportunidade de ver um corpo nu até mais tarde. Quer dizer, acho difícil hoje em dia, com a televisão a mostrar-nos a qualquer hora corpos nus, digamos assim, com a questão da internet, que eles todos, desde cedo, têm que ninguém Agora, tenha de facto, visto um corpo nu. Temos Pronto. alguém ao telefone, com alguém se calhar Ana com uma questão concreta. Ana Santos, olá, como está? Está a ouvir-nos? Sim, bom dia. Então, qual é a questão que nos quer colocar? É o seguinte, eu tenho uma filha com... Olá, bom dia, como está? Estamos a ouvir, diga. Tem uma filha com? Eu tenho uma filha com quase 14 anos. Sim. E cada vez que o pai vai dormir comigo, ela diz que chora. 14 anos. Chora? Com 14 anos, e cada vez que o pai vai dormir... A senhora está a ouvir-me pela televisão, ouça-me pelo telefone, está bem? Só pelo telefone, só pelo telefone. Não liga à televisão agora, porque senão o som não chega ao mesmo tempo. Portanto, quando a senhora e o seu marido se preparam para estar juntos, ela quer interromper. Chora, é isso? Sim, chora e diz que está a sonhar com animais que a vão comer. Com 14 anos? 14 anos? Sim. Não sei, Teresa, quer fazer perguntas? Ana, bom dia. Isso começou há muito tempo? Quando era pequenina ela não tinha esse tipo de problemas? Não. E a partir de que momento consegue situar algum acontecimento familiar, entretanto, que coincida com esta mudança de comportamento? É porque é invulgar uma adolescente ter este tipo de... É assim, a minha filha tem problemas de saúde, tem problemas oncológicos. Pronto, ela sempre foi muito agarrada a mim, porque eu sempre passei muito tempo com ela nos hospitais e sempre estive mais perto dela. Pois. Mas é assim, isto foi mais daqui há 2 anos para cá, é que é assim, ou seja, o pai acaba por ter que vir para a sala e depois então vai para a cama comigo quando ela já está a dormir, porque ela chora e nós acabamos por, pronto, assim, mesmo que nós nem vamos com a ideia de fazer absolutamente nada. Claro. Mas só o facto do pai ocupar o lugar que ela acha que é dela na sua cama, não é? Ana, é assim... De facto, crianças que estão nestas situações de doença, há sempre uma grande superproteção da parte dos pais, entende-se perfeitamente isso, e também há uma certa regressão no desenvolvimento, ou seja, ficam mais abebezadas. Vamos lá ver, até nós adultos, quando basta uma constipação, que ficamos mais abebezados. Eu não direi que é normal, mas é compreensível. Não é normal, mas é compreensível. Pronto, portanto, é possível que de facto a sua filha esteja de facto mais imatura do que uma jovem de 13, 14 anos. É muito mais de facto, exatamente. Um exemplo, ela é gêmea do menino. Sim.
Ou seja, eu também tenho um menino com a mesma idade, porque eles são gêmeos. E não há problemas com o seu filho. E nada disso se passa com ele. Claro, exatamente, pronto. Mas ela certamente não, compreenderá se for algo que vai insistindo cada vez que isto acontece, ir ao pé dela e dizer-lhe, olha, de facto, não, já és crescida, consegues perfeitamente dormir sozinha e, portanto, também nos vais permitir, a mim e ao teu pai, dormirmos, descansarmos, nós temos que descansar. E evitar esta situação do pai ir dormir. Não é? Exatamente, porque senão, de facto, isto perpetua-se. A normalidade nunca mais se instala. Exatamente, não é? porque é assim, Ana, de facto, naquele momento resolve-lhe o problema, claro, mas no dia seguinte vai ter o mesmo problema. Não está a resolver o problema para os dias seguintes. Não é? Exatamente, vai-lhe resolver o problema naquele momento e não é isso que a Ana quer. A Ana quer que a sua filha tenha uma vida, umas noites autónomas, digamos assim, equivalentes àquilo que uma jovem desta idade deve ter. Ana, muito obrigada pela sua participação. Trouxe aqui um caso muito singular, e olha, as melhoras, corre tudo da melhor maneira, mas cá está, a vida das pessoas é de facto sempre insondável e tem problemas que nós não nos lembraríamos, realmente uma adolescente, mas com um quadro oncológico muito dependente, muito provavelmente em situações que já foram muito de risco e de dificuldade, portanto, mas cá está, também se pode pôr até neste campo, não é? Deve-se sempre pôr, desculpem, limites em tudo. Mesmo numa circunstância destas. Nestas circunstâncias, os pais têm muito mais dificuldade. Claro, porque se sentem... Não, é porque esta vida está frágil, não é? Exatamente, mas já é a altura realmente de lhe imporem. Teresa, isto foi num instantinho. Um aplauso para a Teresa, muito obrigada. Mas também ficou tudo dito. Não permitam, vão evoluindo no sentido de pôr regras. E regras